Imagine a sensação de uma pessoa que, de repente, esquece o próprio nome. Provavelmente, isso causaria pânico, terror, um choque profundo. Infelizmente, um terço da população adulta nem sequer percebe que suas capacidades cognitivas já estão em risco. Ainda mais surpreendente é o fato de que 80% das pessoas que procuram instituições médicas com suspeita de demência, na verdade, sofrem de causas completamente diferentes, muitas vezes menos óbvias. Um neurologista com 40 anos de experiência, apesar de seus respeitáveis 85 anos, continua a atender mais de 3.000 pacientes por ano. A maioria das pessoas acredita erroneamente que a perda de memória é uma parte inevitável do processo de envelhecimento. No entanto, isso é um equívoco profundo. Diariamente, dezenas de pacientes chegam ao seu consultório repetindo as mesmas queixas. Não me lembro onde coloquei as chaves. Não consigo lembrar o nome de um conhecido. Esqueco constantemente compromissos importantes. Se alguém se reconhece nessas palavras, há uma notícia importante. A verdadeira causa do declínio da memória muitas vezes não reside no próprio cérebro, mas em outras partes do corpo, por vezes inesperadas. E o mais surpreendente é que, para restaurar memórias perdidas, às vezes bastam apenas 5 minutos de exercícios diários. Há um mês, uma mulher de 70 anos procurou este médico. Seu esquecimento era tão grave que ela não conseguia realizar as tarefas diárias mais simples. No entanto, apenas 2 semanas após iniciar o método que o médico está prestes a revelar, ela conseguiu se lembrar até dos nomes de colegas de escola primária de 30 anos atrás. Hoje, este especialista está pronto para compartilhar o sistema de recuperação de memória no qual ele investiu toda a sua vida e os resultados de todas as suas pesquisas médicas. Não se trata de medicamentos caros ou procedimentos invasivos complexos. São métodos simples, acessíveis a todos, que podem ser realizados em casa. A partir de agora, ele começará a revelar passo a passo as verdadeiras causas do declínio cognitivo e, o mais importante, as formas comprovadas de eliminá-las. Ele deseja sinceramente ajudar as pessoas a recuperar o controle total de suas mentes. O método em questão recebeu a aprovação de uma conceituada revista científica internacional. Ele difere radicalmente de todas as outras formas conhecidas de melhorar a memória que você talvez já tenha ouvido falar. Por exemplo, anteontem, um homem de 50 anos não conseguiu se lembrar de seu endereço residencial e se perdeu. Os médicos suspeitaram de um estágio inicial de demência, mas a causa era muito mais simples e, infelizmente, muito mais frequentemente ignorada. Foram casos como esses que levaram o médico a criar este material único. O cérebro humano não é apenas um repositório de informações. É uma rede neural complexa, envolvendo milhares de interconexões. Uma área específica do cérebro, responsável pela formação e armazenamento da memória, o hipocampo, só pode funcionar eficazmente sob certas condições. Uma delas será abordada a seguir. Vivemos em uma era em que a expectativa média de vida se aproxima dos 100 anos. E, nesse tempo, a perda de memória não é vista como normal, mas como um sinal de alerta. Para a maioria das pessoas, o declínio cognitivo não está relacionado ao envelhecimento natural. E se a verdadeira causa for eliminada, a memória pode ser totalmente restaurada, independentemente da idade. Um dos hábitos mais destrutivos, especialmente antes de dormir, é algo que literalmente aniquila a memória. Além disso, o que uma pessoa consome diariamente pode destruir imperceptivelmente as vias nervosas em seu cérebro. Hoje, o médico revelará segredos de recuperação de memória que geralmente não são contados em hospitais. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas sintam os fragmentos de memórias perdidas retornando a elas. E o primeiro desses segredos é o sono. A vida do médico mudou há 40 anos, logo após a formatura na Universidade de Medicina. Naquela época, ele era um jovem especialista e, como muitos de seus colegas, tratava pacientes com perda de memória com medicamentos caros, acreditando que esse era o único caminho possível. Mas um dia, algo aconteceu que mudou radicalmente sua carreira profissional e seu destino pessoal. Seu pai, de repente, parou de reconhecer as pessoas. Ele nem conseguia se lembrar do próprio nome. Eles procuraram as melhores clínicas, mas em todos os lugares o veredito era o mesmo e desanimador. Estágio inicial de demência e, consequentemente, total ausência de esperança. No entanto, o jovem médico não conseguia aceitar isso. Era seu pai. E, naquele momento, ele percebeu: se a medicina oficial não podia ajudá-lo, ele encontraria a solução por conta própria. Ele começou do zero, revisando cuidadosamente cada elemento do estilo de vida de seu pai: alimentação, regime de sono, atividade física. Ele se aprofundou no estudo do que raramente é abordado em livros didáticos acadêmicos:
métodos não convencionais, muitas vezes ignorados pela maioria dos representantes da medicina oficial. E o resultado foi verdadeiramente surpreendente. Em apenas 3 meses, seu pai recuperou totalmente suas funções cognitivas e viveu até os 90 anos, mantendo a clareza mental e um estilo de vida ativo. Desde então, o médico dedicou toda a sua prática médica à busca e desenvolvimento de métodos naturais de recuperação da memória, excluindo o uso de medicamentos e seus efeitos colaterais indesejados. Ao longo de seus muitos anos de observação, ele descobriu um padrão surpreendente. Pacientes cuja memória melhorava mais rapidamente seguiam rigorosamente 3 princípios-chave. Primeiro, eles otimizavam seu regime de sono. Segundo, passaram a receber regularmente certos nutrientes essenciais para a saúde cerebral através da alimentação. Terceiro, realizavam exercícios físicos especiais capazes de ativar áreas do cérebro anteriormente não utilizadas. Com a interação sinérgica desses 3 componentes, a atividade do hipocampo, o centro-chave responsável pela formação e armazenamento de memórias, aumenta em impressionantes 63%. Sim, pode parecer inacreditável, mas apenas 5 minutos de exercícios diários podem reverter processos de deterioração da memória que se desenvolveram ao longo de décadas. Esses métodos foram apresentados em publicações médicas conceituadas e receberam reconhecimento como uma abordagem revolucionária para a recuperação das funções cognitivas sem a necessidade de medicamentos. Talvez, neste exato momento, você sinta que está tudo bem, mas o declínio cognitivo muitas vezes progride de forma imperceptível e gradual. Frequentemente, as pessoas só percebem o problema quando ele atinge um estágio crítico. Vamos fazer um pequeno teste. Você consegue se lembrar do que comeu no almoço ontem? Você se lembra do nome de um novo conhecido que encontrou na semana passada, ou do conteúdo de um livro ou filme lido ou assistido há um mês? Se responder a essas perguntas for difícil, sua memória já está em risco. E isso não causa apenas desconforto, mas também pode representar uma séria ameaça à vida e à segurança. Um de seus pacientes de 60 anos, certa vez, esqueceu de desligar o fogão a gás, o que quase causou um incêndio em seu apartamento. Outro paciente, sofrendo de problemas de memória, esqueceu de tomar um medicamento vital, o que levou à sua internação na unidade de terapia intensiva. No entanto, após o início da aplicação da metodologia desenvolvida por ele, ambos os pacientes recuperaram totalmente suas capacidades cognitivas e agora levam uma vida plena. Um deles até adquiriu a capacidade de memorizar longos números de telefone na primeira tentativa. Chegou a hora de revelar os métodos reais de recuperação da memória, confirmados por muitos anos de prática clínica. E esse processo começa com o aspecto mais fundamental: o sono. Você sabia que apenas uma noite de sono insuficiente pode reduzir as funções cognitivas, em particular a memória, em até 40%? Isso é um fato cientificamente comprovado. É durante o sono que o cérebro humano processa, sistematiza e consolida ativamente as memórias adquiridas. As fases-chave do sono são a fase de movimento rápido dos olhos, sono REM, e a fase de sono profundo de ondas lentas, sono delta. É na fase de sono de ondas lentas que o hipocampo, que é o elo central do sistema de memória, transforma eventos de curto prazo em memórias duradouras e estáveis. No entanto, no ritmo de vida moderno, muitas pessoas raramente atingem essa fase crucial do sono. Pacientes frequentemente reclamam: durmo 7 a 8 horas, mas ainda não me sinto descansado. E isso é verdade. É importante entender que a quantidade de sono não é igual à sua qualidade. Uma pessoa pode dormir 8 horas e ainda assim continuar a ter problemas de memória. O médico cita como exemplo a história do professor Ivanov, um físico notável que lecionou por mais de 30 anos na Universidade Estadual de Moscou. Certa vez, durante uma palestra, ele subitamente esqueceu uma fórmula-chave. Diante da plateia, ele não conseguia se lembrar, o que foi um verdadeiro choque para ele. Quando o professor procurou o médico, a primeira coisa que foi cuidadosamente analisada foi seu regime de sono. Embora ele fosse para a cama na hora certa, seu cérebro não atingia a fase de sono profundo de ondas lentas. A razão estava no uso de gadgets eletrônicos, tablet, laptop, assistir notícias, imediatamente antes de dormir. As telas desses dispositivos emitem luz azul, que, como se sabe, suprime a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. A solução proposta foi surpreendentemente simples. O professor foi aconselhado a abandonar completamente o uso de quaisquer gadgets 2 horas antes de dormir, e 30 minutos antes de dormir, tomar um banho de pés quente a uma temperatura de 37 a 40 graus Celsius. Em apenas 2 semanas, o professor recuperou totalmente sua memória e pôde retornar às suas atividades de ensino. Agora, uma pergunta para o leitor:
Você usa o telefone ou assiste televisão antes de dormir? Se a resposta for afirmativa, você deve perceber que essa ação está lenta, mas seguramente destruindo sua memória a cada noite. Diante disso, o médico oferece 3 recomendações-chave para melhorar significativamente a qualidade do sono, consequentemente, da memória. 1. É necessário ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias. O cérebro humano, como se sabe, prefere ritmicidade e previsibilidade. 2. Abandone completamente o uso de quaisquer telas por pelo menos 2 horas antes de dormir. Como alternativa, se a abstinência total não for possível, recomenda-se ativar o modo de filtro de luz azul nos dispositivos ou usar óculos de proteção especiais. 3. Tome um banho de pés quente por 15 minutos a uma temperatura de 37 a 40 graus Celsius. Este método é cientificamente comprovado como uma forma eficaz de ativar a fase de sono profundo. Muitas pessoas, buscando melhorar o sono, recorrem a soníferos, o que, segundo o médico, apenas agrava a situação. O sono induzido por medicamentos não proporciona o efeito restaurador necessário para a consolidação da memória. É muito preferível 6 horas de sono de qualidade e profundo do que 8 horas de sono superficial e interrompido. De acordo com as observações do médico, 87% de seus pacientes melhoraram significativamente suas funções cognitivas em apenas um mês, exclusivamente pela normalização do regime de sono. Resultados particularmente impressionantes foram observados em pacientes com mais de 60 anos, cuja memória melhorou em 30% ou mais. Qualquer pessoa pode começar a aplicar essas recomendações já hoje à noite. Basta seguir esses 3 passos simples, e em apenas uma semana você poderá sentir as primeiras mudanças positivas. Agora o médico passa para a segunda e, talvez, mais chocante causa da deterioração da memória: a dieta diária. Embora pareça simples, a comida que uma pessoa consome regularmente é capaz de literalmente destruir suas conexões neurais. Isso não é um exagero, mas um fato cientificamente comprovado. Na verdade, a indústria alimentícia esconde muitos aspectos importantes dos consumidores. E um deles é o impacto prejudicial de alimentos processados, excesso de açúcar e carboidratos refinados na saúde e funcionamento do cérebro. Esses produtos provocam processos inflamatórios no cérebro, afetando especialmente o hipocampo, o centro-chave da memória. Além disso, as gorduras trans, amplamente utilizadas na produção de margarina, alimentos semi-prontos e fast food, contribuem para o entupimento dos vasos sanguíneos, o que leva à interrupção do suprimento de sangue ao cérebro e acelera a degradação das funções cognitivas. Um exemplo claro desse impacto prejudicial foi a paciente do médico, Marina Klimova, de 58 anos, que ocupava um cargo de alta gerência em uma grande empresa. Ela o procurou em estado de profundo desespero, pois em uma importante reunião de negócios, esqueceu completamente o conteúdo do projeto em que trabalhava há muitos meses. Ela não entendia absolutamente o que estava acontecendo com ela. Os médicos realizaram numerosos exames, incluindo ressonância magnética e análises, mas não encontraram nenhuma patologia. Então o médico lhe fez uma única pergunta: o que você come diariamente? A resposta foi bastante previsível. O café da manhã consistia em café e um pão doce, o almoço em comida comprada no fast food mais próximo e o jantar em algo rápido e para a viagem. Todas as 3 refeições eram compostas inteiramente de produtos processados, açúcar, produtos de panificação e conservantes, sem nenhuma fonte completa de nutrientes essenciais para a saúde do cérebro. O médico mudou radicalmente sua dieta. Em 2 semanas, ela consumiu exclusivamente alimentos que comprovadamente contribuem para a recuperação da memória. O resultado superou todas as expectativas. Marina Klimova não apenas se lembrou de todos os detalhes de seus projetos, mas também começou a recordar eventos que havia esquecido há mais de 20 anos. Agora o médico está pronto para revelar quais alimentos devem ser incluídos na dieta diária se você deseja preservar ou restaurar sua memória. Primeiro, são os ácidos graxos ômega 3. Eles são a base fundamental da saúde das membranas neuronais. Sem eles, o cérebro literalmente começa a enferrujar. As melhores fontes desses ácidos são peixes gordurosos, como cavala, arenque, salmão, nozes e sementes de linhaça. No contexto da culinária tradicional russa, isso pode ser, por exemplo, uma salada de arenque com cebola e óleo vegetal. Em segundo lugar, é necessário consumir antioxidantes, especialmente antocianinas, que são encontradas em grandes quantidades em frutas vermelhas escuras, mirtilo, groselha preta, amora. Essas substâncias protegem o cérebro do estresse oxidativo e retardam os processos de envelhecimento do hipocampo. O médico recomenda comer pelo menos um punhado dessas frutas todos os dias. Em terceiro lugar, é a curcumina,
uma substância ativa contida na cúrcuma. Ela ajuda a remover toxinas do cérebro e estimula o crescimento de novos neuroníons. Estudos mostraram que idosos que consumiam cúrcuma regularmente apresentaram resultados 43% melhores em testes de memória em comparação com o grupo de controle. Em quarto lugar, as gemas de ovo são uma fonte riquíssima de colina, uma substância necessária para a síntese de acetilcolina, que é um neurotransmissor-chave responsável pela memória. Sem níveis suficientes de colina, o cérebro não é capaz de formar memórias adequadamente. Em quinto lugar, os vegetais de folhas verdes são uma fonte de magnésio, ácido fólico e outros minerais necessários para o bom funcionamento do sistema nervoso. Isso inclui espinafre, salsa, endro, brócolis. Todos esses produtos devem estar presentes na mesa diariamente. Agora, sobre o que é categoricamente proibido consumir: açúcar branco, farinha branca e gorduras trans. Esses componentes causam picos acentuados de insulina, contribuem para o desenvolvimento de resistência à insulina no cérebro e danificam o hipocampo. Pesquisas científicas recentes mostraram que uma dieta rica em açúcar e gorduras pode aumentar o risco de desenvolver a doença de Alzheimer em até 89%. Você pode nem perceber, mas a cada manhã, ao beber café doce e comer pão branco, você está atacando sua memória. Isso não significa que você precisa passar fome. Basta abordar a escolha dos alimentos de forma consciente. Você pode começar amanhã com um omelete. Adicione um pouco de trigo sarraceno ou quinoa e um punhado de nozes. Em vez de iogurte doce, escolha coalhada ou kefir natural, complementando-os com frutas vermelhas. Essas são substituições simples e acessíveis que mudam radicalmente o destino do cérebro. As observações do médico mostram: 85% dos pacientes, em apenas 2-3 semanas após a mudança na dieta, notaram uma melhora significativa na memória, clareza de pensamento e concentração, e sem um único comprimido. O cérebro humano é literalmente o que ele come. Não se deve permitir que as corporações alimentícias e os hábitos arraigados destruam sua memória. Você pode começar pequeno. Elimine açúcar, farinha branca, alimentos semiprontos. Adicione peixe, nozes, verduras e frutas vermelhas à sua dieta. E em apenas uma semana você poderá sentir uma diferença notável. Agora o médico está pronto para compartilhar a terceira chave para a recuperação da memória e talvez a mais inesperada: o movimento como remédio, exercícios para o cérebro e a memória. A maioria das pessoas acredita erroneamente que a memória pode ser melhorada exclusivamente com vitaminas, medicamentos ou exercícios mentais. No entanto, a verdade é que existe um certo movimento, uma ação física simples que ativa o cérebro de forma tão poderosa que seu efeito supera o de qualquer pílula. O cérebro depende criticamente do fluxo sanguíneo e, portanto, do suprimento de oxigênio, da circulação sanguínea e da energia. Quando uma pessoa se move, especialmente realizando exercícios coordenados especiais, algo surpreendente acontece. Ambas as metades do cérebro são ativadas simultaneamente, o trabalho do hipocampo, dos lobos frontais, do córtex motor e até mesmo do cerebelo é intensificado. É nesse princípio que se baseia o sistema que o médico desenvolveu por mais de 30 anos. Ele recebeu o nome de estimulação corporal cruzada, e ele a aplica em todos os seus pacientes com distúrbios de memória. O mais surpreendente é que ela pode ser realizada em apenas 5 minutos por dia, sem a necessidade de equipamentos de ginástica, frequentar academias, no conforto de casa. O médico dá um exemplo. Um paciente de 70 anos, Alexei Zhukov, ex-engenheiro, certa vez não conseguiu se lembrar de seu endereço residencial e número de telefone. Foi assustador. Ele se perdeu na cidade e só conseguiu voltar para casa com a ajuda da polícia. O diagnóstico de Alexei Zhukov foi de transtorno cognitivo leve, uma precursora da demência. O tratamento medicamentoso teve apenas um efeito insignificante, e a condição do paciente continuou a piorar. Foi então que o médico introduziu em sua rotina diária 2 exercícios simples, mas eficazes. O primeiro consistia no seguinte: em pé, o paciente deveria levantar o cotovelo direito e tocar o joelho esquerdo, depois trocar de lado, tocando o cotovelo esquerdo no joelho direito. Este exercício deveria ser repetido em ritmo lento por 1 a 2 minutos. O segundo exercício exigia maior coordenação. A mão esquerda se estendia para a orelha direita, e a direita para a asa esquerda do nariz, após o que as mãos trocavam rapidamente, e o movimento era repetido. Embora essas ações possam parecer simples, elas exigem concentração significativa e ativam circuitos neurais cruzados que garantem a conexão entre diferentes áreas do cérebro. Como mostraram os estudos de ressonância magnética, esses exercícios ativam ambos os lobos frontais, aumentam significativamente a neuroplasticidade e melhoram a transmissão de sinais entre os neurônios.
Em apenas 3 semanas, Alexei Zhukov parou de se confundir no espaço, voltou a ler literatura técnica com facilidade e abandonou completamente os medicamentos. Sua família notou que ele havia voltado a ser o mesmo, lúcido, vivo e ativo. Mas a mudança mais surpreendente foi no nível anatômico. Pesquisas confirmaram que em pacientes que realizam movimentos cruzados regularmente, após 2 meses, observa-se um aumento de 2,6% no volume do hipocampo. Esta é uma descoberta verdadeiramente revolucionária, pois anteriormente acreditava-se que com a idade o hipocampo só poderia diminuir. Além disso, o médico recomenda outro exercício, simples, mas extremamente poderoso: a ginástica dos dedos. Ela ativa tanto as zonas sensoriais quanto as motoras do cérebro. Sua essência é a seguinte: é necessário conectar sequencialmente o polegar com o indicador, depois com o médio, anelar, mindinho e vice-versa. Este exercício deve ser repetido por 1 a 2 minutos, alternadamente com ambas as mãos. Essa motricidade simples ativa os lobos frontal e temporal, e também aumenta a síntese de acetilcolina, um neurotransmissor-chave da memória. No momento da realização dos exercícios com os dedos, o nível de atividade cerebral, de acordo com os dados do eletroencefalograma, aumenta em até 34%. Talvez alguém pense: será que movimentos tão simples funcionam melhor que medicamentos? Sim, funcionam, porque não suprimem o sintoma, mas restauram a própria estrutura da rede neural. O médico realizou uma pesquisa interna entre seus pacientes. 78% deles notaram não apenas uma melhora na memória, mas também um aumento na atenção, concentração e capacidade de trabalho geral. Um efeito particularmente notável foi observado em pacientes com mais de 65 anos. Por exemplo, um professor de 69 anos, após 3 semanas de exercícios regulares, disse: "Sinto meu cérebro funcionando novamente. Memorizo listas, entendo informações mais rapidamente, formulo pensamentos com mais facilidade." É importante perceber: isso não é um esforço esportivo, é uma ativação cerebral direcionada através do corpo, é um treinamento da memória por meio do movimento, que antes era injustamente ignorado pelos médicos. Adicionalmente, recomenda-se realizar exercícios para a articulação do tornozelo. Basta girar os pés lentamente em círculos, sentado ou em pé. Essa ação ativa o cerebelo, que também desempenha um papel importante nos processos de memorização, formação da orientação espacial e memória motora. Se você adicionar apenas 5 minutos desses exercícios ao seu dia, não apenas melhorará a memória, mas também criará novas conexões neurais que o servirão por muitos anos. A memória não é um arquivo estático, é um processo vivo e dinâmico que pode e deve ser melhorado em qualquer idade. E agora o médico está pronto para revelar o que antes era considerado um segredo, acessível apenas a alguns: mnemônicos e neurotreinamento, métodos usados por campeões de memória. Existe um grupo especial de pessoas chamadas campeões de memória. São participantes de competições mundiais, capazes de memorizar centenas de números, nomes, palavras e datas em questão de minutos. Talvez alguém pense: bem, eles simplesmente têm habilidades especiais, memória inata. No entanto, isso está longe de ser verdade. O mais surpreendente é que quase todos eles começaram com habilidades comuns, até mesmo medíocres, mas com a ajuda de métodos especiais de treinamento, alcançaram resultados incríveis. E são esses métodos que o médico ensina a seus pacientes, desde crianças em idade escolar até aposentados de 80 anos. A memória não é um talento inato. A memória é uma habilidade, assim como andar de bicicleta ou tocar um instrumento musical. E se for treinada corretamente, melhora em qualquer idade. O primeiro método com o qual o médico sempre começa o treinamento é o método das localizações, ou, como também é chamado, método de Cícero. É uma técnica antiga, conhecida desde a Grécia Antiga. Sua essência é simples, mas engenhosa. A pessoa visualiza um espaço que lhe é familiar, por exemplo, seu apartamento, casa ou rota para o trabalho, e mentalmente coloca nele imagens das informações que deseja memorizar. Por exemplo, se for necessário memorizar uma lista de 10 tarefas, pode-se colocar mentalmente a primeira tarefa na porta de entrada, a segunda no sofá, a terceira na cozinha e assim por diante. Quanto mais vívida, absurda e emocional a imagem criada, mais eficaz a técnica. Imagine um despertador enorme deitado na geladeira. Isso pode lembrá-lo de que é hora de ligar para alguém. Ou um pepino tocando violino, e você imediatamente se lembra da necessidade de comprar vegetais. O cérebro humano adora imagens, e especialmente imagens espaciais. De acordo com pesquisas neurológicas, o uso do método das localizações aumenta a eficácia da memorização em até 70%. E o mais importante, ele começa a funcionar imediatamente.
Os pacientes do médico começam a aplicar esse método no primeiro dia e, em uma semana, memorizam 3 a 4 vezes mais informações do que antes. A segunda técnica é a memorização multicanal, ou memória multissensorial. Sabe-se que o cérebro memoriza informações significativamente melhor quando elas chegam simultaneamente através de vários sentidos. Por exemplo, se uma pessoa não apenas ouve uma palavra, mas também a pronuncia em voz alta, a escreve com a mão, desenha a imagem correspondente e até a canta ritmicamente, ela envolve a audição, a visão, a motricidade e as emoções. Isso contribui para a criação de uma rede neural estável, e não de uma memória de ponto único. Imagine que você precisa aprender um número de telefone. Em vez de apenas repeti-lo para si mesmo, você pode pronunciá-lo em voz alta, desenhar os números com o dedo no ar e, ao mesmo tempo, colocá-los mentalmente em células imaginárias no quarto. Isso não é mágica, mas uma abordagem cientificamente fundamentada para a memória, que o médico usa diariamente. A terceira técnica é o método da repetição espaçada. A maioria das pessoas comete um erro comum: elas repetem a informação ou muito frequente. No entanto, existe um padrão ouro, baseado em pesquisas de psicologia cognitiva. A primeira repetição é recomendada 10 minutos após o estudo, a segunda após 1 hora, depois após um dia, uma semana e, finalmente, após um mês. Esses intervalos correspondem aos picos de assimilação e consolidação da informação na memória de longo prazo. Quando a informação é repetida nesses momentos-chave, ela não é apenas lembrada, mas literalmente incorporada às estruturas profundas do cérebro, tornando-se tão estável quanto o próprio nome ou data de nascimento. O quarto método é o reforço das conexões neurais através de associações, que o doutor chama de neuroancoragem. Sua essência é simples: o novo conhecimento é ligado ao que já é bem conhecido. Por exemplo, para memorizar o nome Anatoly, pode-se associá-lo à imagem de um conhecido Tolle ou a um atlas anatômico. O importante é que a conexão seja pessoal, emocional e imagética. Isso torna a nova informação própria, e não estranha. Pesquisas mostram que o uso dessas 4 técnicas, método dos Locke, multicanalidade, repetição espaçada e associações, levam ao aumento de 27% no fator neurotrófico cerebral. Essa substância é responsável pelo crescimento e fortalecimento de novas conexões neurais. Ou seja, literalmente, o cérebro se torna fisicamente mais forte. Um dos pacientes do doutor, um ex-professor de 70 anos, começou a aplicar esses métodos e, em 3 meses, conseguiu aprender os nomes de todos os novos alunos, os números de seus pais, os horários, e ainda se sentia 10 anos mais jovem. Ele disse ao doutor: "Não só comecei a lembrar melhor, como sinto que estou no controle da minha vida novamente." Qualquer pessoa pode começar a aplicar esses métodos agora mesmo. Pela manhã, ao acordar, tente recordar o dia anterior em todos os detalhes: o que comeu, com quem conversou, o que vestiu. Em seguida, faça uma lista de tarefas para o dia e distribua-as mentalmente pelos cômodos de sua casa imaginária, usando o método dos Locke. No caminho para o trabalho, repita informações importantes em voz alta. Com o dedo no ar, desenhe números ou datas e transforme-os em uma canção. Isso é multicanalidade. E à noite, antes de dormir, revise os conhecimentos-chave do dia, e depois de um dia, e novamente após uma semana. Isso é a consolidação espaçada. A cada dia, a pessoa sentirá o cérebro reviver, os pensamentos se tornarem mais rápidos e a memória mais aguçada. E tudo isso sem pílulas, apenas com a ajuda da ciência antiga e moderna sobre como realmente lembrar. O estresse crônico é um assassino silencioso da memória, e o doutor explica como desativá-lo. Pode surpreender, mas o inimigo mais perigoso da memória não é a idade, os genes ou mesmo a alimentação. É o estresse. Sim, o estresse comum, diário, acumulado e não expresso, que muitos consideram uma norma da vida moderna. O problema é que ele destrói o cérebro de forma imperceptível e sistemática, e em primeiro lugar o hipocampo, a área onde as memórias são formadas. Quando o estresse dura semanas e meses, o corpo começa a produzir quantidades elevadas de cortisol, um hormônio necessário para a sobrevivência, mas extremamente tóxico para o cérebro em grandes doses. O cortisol literalmente corrói as conexões neurais, suprime a produção de novos neurônios e diminui a atividade das áreas do cérebro responsáveis pela atenção, foco e memorização. E o mais assustador, não é uma metáfora psicológica, é um processo fisicamente mensurável. A ressonância magnética mostra que em pessoas sob estresse crônico, o volume do hipocampo diminui em até 8% em apenas 3 meses. Imagine, a pessoa nem percebe como o estresse rouba sua memória a cada dia, a cada noite. O doutor conta a história de sua paciente, uma mulher de 52 anos, executiva sênior de uma grande corporação na capital.
Ela o procurou quando já começava a esquecer o que dizia nas reuniões, não conseguia lembrar os nomes dos colegas e se perdia em tarefas simples. Todos os indicadores de saúde estavam normais. No entanto, o escaneamento cerebral mostrou que seu hipocampo era 11% menor do que a média para sua idade. O doutor não recorreu a medicamentos. Em vez disso, ele introduziu um programa focado na profunda redução do estresse e na restauração do equilíbrio neuroendócrino. Em apenas 6 semanas, sua memória começou a se recuperar, a clareza de pensamento retornou, e em 3 meses ela não só voltou ao trabalho, mas também passou em um teste interno de memória com nível 12% superior ao de antes da crise. Então, como vencer o estresse e proteger sua memória? O doutor propõe 5 métodos práticos que ele recomenda a todos, independentemente da idade ou estilo de vida. O primeiro é a técnica de respiração 4-7-8. Sua essência é a seguinte: a pessoa inspira pelo nariz por 4 segundos, prende a respiração por 7 segundos e expira lentamente pela boca por 8 segundos. Esse ritmo simples ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o nível de cortisol em apenas 5 minutos de prática e promove um relaxamento interno profundo. O segundo é a meditação consciente, ou mindfulness. Apenas 10 minutos por dia, e em 2 semanas o cérebro começa a mudar. A atividade da amígdala, a zona do medo e da ansiedade, diminui. A atividade do córtex pré-frontal, responsável pela lógica e autocontrole, aumenta. Em 8 semanas, a densidade das fibras nervosas no hipocampo aumenta em 3,1%. Isso é cientificamente comprovado em Harvard. O terceiro são as caminhadas na natureza, idealmente na floresta, parque ou perto da água. Apenas 20 minutos ao ar livre podem reduzir significativamente o nível de cortisol, melhorar o humor e aumentar a oxigenação cerebral. A natureza ativa o sistema dopaminérgico e reinicia a função cognitiva. Se não houver floresta por perto, basta caminhar por um quintal tranquilo. Mesmo isso será melhor do que ficar dentro das paredes do escritório. O quarto é a conexão social. Conversar com entes queridos, amigos, pessoas com quem se pode desabafar. O nível de estresse em pessoas solitárias é 2 vezes maior, e a deterioração das habilidades cognitivas nelas ocorre 1,8 vezes mais rápido. Empatia, apoio, conversas amigáveis. Essa é uma proteção neuropsicológica que nenhum medicamento pode substituir. O quinto e muito subestimado é o riso. Sim, o riso mais comum. Ele causa liberação de endorfinas, reduz o nível de cortisol e melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. Estudos mostram que após 20 minutos assistindo a uma comédia, os resultados em testes de memória aumentam em 17%. Isso não é coincidência, é fisiologia. De acordo com a prática do doutor, 93% dos pacientes que implementaram pelo menos 3 desses 5 métodos notaram uma melhora significativa na memória, concentração e estado emocional. E o mais importante, eles sentiram que recuperaram o controle de suas próprias vidas. Se uma pessoa começar hoje, escolhendo apenas um dos métodos, por exemplo, 5 minutos de respiração antes de dormir, ela já acordará amanhã com a mente mais clara. E dia após dia, semana após semana, ela começará a recuperar sua memória, como um quebra-cabeça que de repente se encaixa novamente. Integração. Como transformar o conhecimento em um hábito diário de restauração da memória. Agora que você conhece os 5 componentes-chave da recuperação da memória: sono de qualidade, alimentação adequada, ativação física do cérebro, métodos de treinamento mental e controle do estresse, surge a principal questão: como aplicar tudo isso na vida real? Afinal, pode haver muita informação, mas sem um sistema, ela permanece apenas teoria. Felizmente, ao longo dos anos de trabalho, o doutor criou um modelo passo a passo que é fácil de implementar mesmo na agenda mais apertada. Não é uma lista de proibições, nem uma mudança drástica de estilo de vida. É uma integração suave de novos hábitos ao longo do dia, 5 a 10 minutos por vez. E é assim que a memória se recupera não apenas rapidamente, mas também a longo prazo. O doutor propõe uma rota diária de recuperação da memória, baseada em seu método de T-Meslot. É um modelo onde cada etapa do dia ativa um componente cerebral distinto. A manhã começa com 5 minutos de movimentos cruzados e ginástica dos dedos. A pessoa acorda, se lava e se posiciona no centro do quarto. Toca o cotovelo direito no joelho esquerdo e vice-versa. Depois realiza 2 minutos de ativação dos dedos. Isso desperta os lobos frontais, o hipocampo e o córtex motor. Em uma semana, a pessoa acordará mais revigorada e atenta. O café da manhã, não chá doce com pãozinho, mas uma verdadeira carga para o cérebro. Omelete de 2 ovos, fonte de colina, torrada de pão integral, carboidratos lentos,
um punhado de nozes, ômega 3, uma colher de mel ou frutas vermelhas, antioxidantes. Um café da manhã assim não só sacia, mas também mantém o equilíbrio neuroquímico do cérebro durante todo o dia. No caminho para o trabalho ou durante as tarefas matinais, pode-se aplicar a técnica de mnemônica. Repetir informações importantes em voz alta. Desenhar números no ar. Associar imagens a lugares conhecidos. Isso ajuda a memorizar sem esforço e sem decoreba. Basta gastar 5 minutos, e isso economizará horas no futuro. Na hora do almoço, reserve 15 minutos para uma caminhada. Mesmo que seja apenas uma saída para a praça mais próxima, você pode levar fones de ouvido, ligar uma música calma ou simplesmente desfrutar do silêncio. Isso reinicia o sistema nervoso, reduz o cortisol e ajuda o cérebro a digerir as informações da manhã. Na segunda metade do dia, especialmente se sentir cansaço, reserve apenas 5 minutos para respiração 4-7-8. Feche os olhos. Inspire por 4 segundos. Prenda respiracao por 7 segundos. Expire lentamente por 8 segundos. Repita 4 a 5 ciclos. Já após a primeira vez, a pessoa sentirá as forças, a clareza e o foco retornarem. O jantar é outra chance de restaurar as conexões neurais. Na mesa, deve haver peixe assado, vegetais verdes, um pouco de lentilha ou trigo sarraceno, uma colher de azeite. Se possível, adicione uma pitada de cúrcuma na sopa ou no acompanhamento. É importante não comer demais. Um estômago cheio cria uma carga excessiva para o cérebro, enquanto a leveza no corpo contribui para a clareza dos pensamentos. 1 hora antes de dormir, é necessário desligar todas as telas, televisão, smartphone, tablet, absolutamente tudo. Que isso se torne um ritual de silêncio. Se desejar, pode ler um livro, escrever algo à mão, ouvir uma gravação de áudio em ritmo tranquilo. Dessa forma, o cérebro se prepara para a fase de sono profundo, onde a informação da memória de curto prazo é transferida para a de longo prazo. 30 minutos antes de dormir, é recomendável tomar um escaldapés morno. Este é um método antigo, mas poderoso. A melhora do fluxo sanguíneo nos pés sinaliza ao cérebro que é hora de um descanso profundo. É uma maneira natural de induzir ondas delta sem o uso de medicamentos. Imediatamente antes de deitar, visualize seu dia. Lembre-se do que foi feito, com quem conversou, o que comeu, quais emoções sentiu. Isso contribui para a consolidação das memórias. Em seguida, pode-se usar o método dos Locke. Mentalmente, distribua 3 a 5 conhecimentos importantes em lugares em seu espaço imaginário. Pela manhã, eles serão facilmente lembrados. Talvez alguém pense, isso é demais. Mas, na realidade, tudo isso não leva mais de 40 minutos por dia, e essas ações são divididas em fragmentos curtos. Não é uma carga, é um investimento na parte mais valiosa de si mesmo. A memória é o que conecta a pessoa ao passado, forma sua inteligência e define sua personalidade. Segundo as observações do doutor, pacientes que aplicaram esse modelo por 3 meses apresentaram índices de memória 27% superiores à média de sua faixa etária. Um caso particularmente notável foi um paciente de 60 anos que superou um grupo de estudantes universitários em um teste de memorização. Ele mesmo não acreditou no resultado. E o que é ainda mais importante, esses resultados se mantiveram por anos, porque foram alcançados sem química, sem estimulantes artificiais, mas através do fortalecimento natural do cérebro e do sistema nervoso. Aqui estão os 3 primeiros passos para começar hoje mesmo. Primeiro, desligue todos os gadgets 1 hora antes de dormir. Segundo, adicione nozes, ovos e frutas vermelhas ao seu café da manhã. Terceiro, faça 5 minutos de movimentos cruzados pela manhã. São ações simples. Mas se você as realizar diariamente, em 2 semanas não reconhecerá sua própria mente. Surgirá energia, velocidade de pensamento, facilidade de percepção e, o mais importante, autoconfiança em suas habilidades. Não tente ser perfeito. O principal é não parar. Mesmo que um dia seja perdido, é preciso continuar. A memória é como um músculo. Não importa a carga única, mas sim a regularidade. O cérebro humano é incrivelmente flexível. Em qualquer idade, ele é capaz de formar novas conexões, novos hábitos, alcançar novos níveis de clareza. A perda de memória não é uma sentença. É o resultado da falta de cuidado adequado. E, portanto, isso pode ser mudado. Se este material lhe deu esperança, conhecimento ou apenas inspiração, considere aplicar esses métodos. Compartilhe quais deles você já experimentou e quais mudanças sentiu. Lembre-se de que sua memória pode se tornar melhor do que nunca.
A partir de hoje, uma nova fase começa. O doutor agradece a atenção e deseja uma mente forte por muitos anos.